Hoje eu vou te contar como foi o meu primeiro ano fora do CLT, vivendo apenas aqui do digital, do meu negócio. E a minha ideia é te trazer bem vida real mesmo, que deu certo, que deu errado, porque não é todo esse mar de rosas que muita gente vende por aí na internet. Tem sim suas dificuldades, mas tem muita coisa boa também. Então eu vou te trazer tudo, passo a passo do que aconteceu. E pra você ter a visão geral, eu pedi demissão em setembro de 2023, tô gravando em dezembro de 2024, faz 15 meses que eu tô nesse processo inteiramente aqui com o meu negócio. Desde lá foram 360 publicações no Instagram, na verdade um pouco menos porque eu já tava postando há uns 6 meses antes de pedir a conta. E muitos aprendizados, muitas coisas que aconteceram nesse caminho. Bora que eu vou te contar tudo. E se você não me conhece, prazer, eu sou a Ana, falo sobre empreendedorismo digital, criação de conteúdo, monetização e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Mas vamos pro começo, qual que foi o meu cenário? Eu já trabalhava com o digital há cerca de uns 5 anos, mais ou menos. Só que eu era CLT, né? Trabalhava com estratégias de negócios digitais numa grande empresa, era super legal. Só que em um determinado momento eu comecei a sofrer de um burnout um pouquinho forte e sabia que eu precisava mudar, que eu precisava sair dali e fazer outra coisa da minha vida. E empreender foi o caminho que eu escolhi. Eu decidi abrir o meu negócio, só que eu sabia que eu não tinha audiência, que eu não tinha muito dinheiro para investir e que eu precisaria, por isso, começar com algo mais modesto, né? Como serviço, high ticket, porque é uma modalidade de negócio que você consegue cobrar mais com menos clientes e você acaba conseguindo viver daquilo sem ter tanta audiência, sem ter tanto volume, tantos clientes e essas coisas que a gente já sabe, né? Então por isso eu decidi criar minha própria mentoria e foi o que me deu segurança, assim, pra seguir, sabe? Porque eu vi que dava pra fazer dinheiro ali, que eu conseguia vender e que eu conseguia fazer essa transição. Mas por que eu tô te contando isso? Porque quando a gente decide trabalhar no digital, muitas vezes a gente vem com essa mentalidade de eu vou ter um negócio escalável, eu vou crescer ao infinito e além, vou vender enquanto eu durmo e esse tipo de coisa, né, que falam tanto por aí. De fato, isso pode acontecer em algum momento com algumas pessoas, mas não é a regra, né? Até porque para chegar nesse momento demora, a gente precisa aprender muita coisa, fazer muita coisa, estudar. Eu gosto de reforçar isso para meio que realmente tirar esse peso, né, que a gente carrega, essa necessidade de crescer muito rápido e, né, enfim, sucesso, etc. Porque não é assim, a gente tem uma evolução natural para as coisas acontecerem, um passinho depois do outro. Tem até uma analogia que eu falo muito para os meus mentorados, que é 9 grávidas não podem fazer um bebê em um mês. No digital tem coisas que a gente não consegue acelerar. A gente precisa se dar o tempo para aprender e ter paciência, às vezes começar com um modelo de negócio que não é o que a gente quer pro resto da nossa vida, como serviços, mentorias, por exemplo, pode ser o seu caso também, mas que é um modelo de negócio que viabiliza o começo, né? É algo que possibilita com que a gente inicie essa jornada e que a gente experimente, que a gente aprenda, que a gente conheça o nosso público. No ano passado inteiro eu fiquei só com mentorias exclusivamente e esse ano, no começo do ano, ali pra março, eu comecei a desenvolver o meu primeiro infoproduto, de fato, pra vender ele sozinho, né, sem o meu acompanhamento. E eu tava super motivada, super empolgada pra que esse momento chegasse, só que eu desenvolvi um produto que não teve tanta aceitação, assim, pelas pessoas. Então foi um produto que sim, eu vendi, teve uma saída ali, mas foi muito abaixo do que eu tava imaginando, sabe? E esse tipo de coisa eu tô te falando porque é muito comum de acontecer também. Eu já recebi perguntas de clientes assim, mas aí eu vou desenvolver esse curso e aí depois eu vou precisar ficar atualizando o curso e aí eu vou ter que fazer várias vezes o mesmo trabalho, então não é tão assim, faz uma vez e vende pra sempre, igual as pessoas falam. Não é, longe disso. A gente faz muitos produtos, a gente testa muita coisa dá certo, muita coisa dá errado e é o caminho, é assim mesmo, a gente vai se conhecendo, vai aprendendo, né? Claro que tem formas de acelerar isso, se você pega ajuda de alguém que já passou por essas coisas, te aconselha ou faz por você, né? Você terceiriza algumas coisas. Então tem algumas formas de você acelerar isso um pouco, mas nada é garantido, né? Você vai precisar passar por produtos que não dão certo, por estratégias de marketing que não dão certo, e tá tudo bem. O importante é a gente já ir com a cabeça aberta, sabendo que isso vai acontecer, pra quando acontecer, a gente não se deixar abalar, sabe? E beleza, a ver o que a gente pode aprender com isso, o que descarta,
e segue o jogo, vai pro próximo. E aí depois dessa experiência eu comecei a pensar em formas de aumentar o meu alcance, de beleza, talvez seja só que eu não esteja alcançando tantas pessoas, meu perfil é pequeno, então bora pro TikTok. Tá todo mundo falando que o TikTok é o futuro, que é ali que acontecem as coisas. Eu comecei a estudar a plataforma. Só que eu não sou uma pessoa que consome muito TikTok. Me dá um pouco de ansiedade, sabe? Eu fico um pouco, me dá uma gastura. É muita dopamina, é muito assunto aleatório, é muito, sei lá. Você não tem muito controle do que vem ali, né? Eu sei que tem a questão de você treinar o algoritmo e deixar ele perfeito pra você, mas mesmo assim, ele é feito pra te viciar. E só esse conceito já me afasta. Não sei se você sente isso por aí também. E aí eu comecei a me forçar a consumir pra poder aprender a produzir lá, porque a produção lá é diferente da do Instagram. Só que aquilo começou a ficar um peso pra mim, sabe? E eu tava me forçando a gostar de algo que tava me consumindo muito tempo e que não era natural pra mim fazer vídeos naquele formato, sabe? Em determinado momento eu resolvi repostar coisas no Instagram por lá. Obviamente não deu certo porque a plataforma não é feita pra isso, né? Não tem aceitação da galera de lá, é outro tipo de consumo. E enfim, aí eu fui desmotivando, sabe? Então é uma rede muito legal, é uma rede que tem muito potencial, só que eu entendi que não é a rede pra mim, sabe? Não é onde eu me sinto confortável, não é onde eu consumo, não é... Enfim, acho que tem todos esses quês juntos. Pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia e que eu volte pra lá e que eu entenda, né, como fazer de uma forma mais leve, mas a experiência que eu tive foi um pouco sufocante, assim, e resolvi pausar por lá e começar por aqui, que é um lugar que eu consumo desde sempre, o tempo todo, tô sempre aqui dentro do YouTube, então já é uma experiência mais natural, sabe, pra mim, mais gostosa, é mais trabalhosa, mas é mais gostosa. Então, acho que o aprendizado que eu tirei daí foi realmente entender o que faz sentido pra gente e não ficar só escutando o que as pessoas falam, porque a minha decisão de ir pro TikTok foi muito no sentido de todo mundo tá falando que ali é o lugar, que ali tem que estar, sabe? Que quem não tá vai ficar pra trás. Então isso foi me dominando, querendo ou não. Quando eu parei e comecei a olhar pro que eu gosto de consumir, pro que eu gosto de produzir, né? E o que fica mais leve pra minha rotina e, né, eu curto mais o processo, falei, não, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada. Deixa eu voltar aqui pra minha base e produzir onde eu tenho mais sinergia, sabe? E eu recomendo muito que você faça isso também, porque quando a gente produz conteúdo, a gente tá, querendo ou não, dedicando muitas horas da nossa vida ali nisso, né? E se a gente não tá dentro de uma plataforma, de um jeito, de um ambiente que a gente se sente bem, cara, acaba ficando muito mais custoso do que deveria, sabe? Só que teve uma coisa muito boa que eu levei do TikTok, dessa experiência por lá, que foi conhecer melhor o meu público. Por que que eu digo isso? Quando você cria conteúdo numa rede que é voltada para conteúdo, como é o TikTok, e não o Instagram, que é voltado para relacionamento, chegam pessoas muito mais aleatórias nos seus conteúdos, né? Pessoas que você naturalmente não alcançaria em outras plataformas. E aí eu comecei a observar o perfil dessas pessoas, quem eram as pessoas que se interessavam pelo que eu tava falando, como que isso impactava, né? E eu comecei a ver que tinha uma distância muito grande entre o que eu tava oferecendo e o que essas pessoas queriam, sabe? E no TikTok isso ficou mais nítido pra mim, porque no Instagram é muito misturado, né? Você tem pessoas que você conhece, pessoas da sua bolha, enfim, é um pouquinho mais, talvez, segmentado, e no TikTok é mais aberto, né? Então eu comecei a ver que tinha essa discrepância muito grande e voltei pra análise de persona, pra estudo profundo, né, de quem é o meu público, quem é a minha persona, qual é a minha proposta de valor. Mais uma vez, porque eu já tinha feito isso antes, no ano passado, pra você ver que as coisas estão sempre mudando, né, a gente não começa de um jeito e fica nesse jeito pra sempre, é uma mudança atrás da outra, mas isso é legal. Então eu comecei a estudar mais profundamente, eu lia todos os comentários, navegava até no perfil de outras pessoas pra ver os comentários, né, de pessoas do mesmo nicho que o meu, conversava com muita gente no offline, mandava pesquisa, fazia enquete nos stories, um monte de coisas pra poder entender o meu público e entender qual que era a direção que eu devia seguir a partir desse público, porque eu gostava dessa galera, eu queria continuar conversando com a galera que tava começando no digital, sabe, eu não queria conversar com outra bolha, eu gostava dessa bolha, só que eu não tava conseguindo entregar exatamente o que essas pessoas precisavam, sabe, até o momento que eu vi uma pessoa implementando inteligência artificial para desenhar persona, e nesse momento meu mundo fez assim, ó,
como assim, né? E aí eu comecei a fazer o que esse cara tava mostrando, nem lembro o nome dele mais, mas eu sei que foi uma mudança de chave, assim, porque eu aprendi a lógica da coisa e resolvi criar o meu próprio robozinho pra fazer isso. E quando eu comecei a treinar a inteligência artificial pra desenhar persona, gente do céu, abriu um horizonte pra mim novo, completamente. E eu comecei a entender mais profundamente o que eu poderia fazer, o que fazia mais sentido. Então eu comecei a entender essas coisas que antes eu não tava tendo essa clareza, com a ajuda dessa inteligência artificial, que depois eu batizei carinhosamente de Digi, e é a inteligência artificial que os meus mentorados usam também, que facilita muito, enfim. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. Mas o foco não é esse, o foco é falar que, às vezes, o que a gente tem em mente pode não ser exatamente o que o nosso público tá precisando. Porque a gente vive com o nosso óculos, né? A nossa lente de mundo. E às vezes o que deu certo pra gente não é necessariamente o que vai dar certo pro seu público. E tá tudo bem mudar, tá tudo bem escutar essas pessoas. Porque de fato, muitas vezes a gente se engana, a gente acha que é uma coisa e é outra. Eu vejo que é uma das coisas mais importantes hoje, assim, uma das coisas que mais me ajudou de fato nesse caminho todo é entender o público. Quer dizer que eu entendo 100% da galera? Não, obviamente, são seres humanos. A coisa mais complexa de entender são as pessoas, né? Mas se a gente tem um pouquinho de clareza, né? Um pouquinho, assim, mais profunda sobre o que essas pessoas precisam, o que elas querem, facilita muito o processo, sabe? Independente do nicho que a gente está trabalhando. Mesmo que seja um nicho só de criação de conteúdo lifestyle, viagem, enfim, é importante que a gente saiba o que as outras pessoas querem. Tanto que depois que eu fiz esse ajuste de rota, né, de falar mais de criação de conteúdo e menos de mentoria, monetização e tudo mais, as coisas começaram a fluir. Então eu desenvolvi meus outros produtos, que são mais atrelados a ferramentas. A Digi, por exemplo, é um, o Conteúdo Infinito é outro, que tem a Digi dentro, que é um planejador, né, de conteúdo, que é o que eu uso aqui para fazer os meus próprios. Então eu desenvolvi produtos mais baratos, né, mais de entrada, que a gente chama no marketing digital, e isso começou a funcionar muito bem. Então, pela primeira vez, eu consegui ter um infoproduto sendo vendido enquanto dorme. Eu odeio essa frase, mas enfim, só pra você entender o que eu tô dizendo. Porque de fato eu tava produzindo algo alinhado com o público que se conectava comigo, sabe? Alinhado com as necessidades dessas pessoas. Então foi uma mudança muito grande pra mim. E eu fiquei muito feliz, assim, tudo bem. E eu fui do 8 pro 80, né? Porque mentorias, high ticket, ferramentas low, né? Então agora eu tô nesse momento de desenvolver algo no meio termo, que eu vou deixar isso pro ano que vem. É um processo, né? A gente pode experimentar diferentes formas de monetizar, diferentes formas de, enfim, de viver aqui da internet e entendendo o que faz sentido pra gente, o que faz sentido pro nosso público, né? Porque cada um vai ter um caminho único e diferente. E pra fechar, tem mais 2 grandes aprendizados que eu quero deixar aqui pra você. O primeiro é que a gente às vezes se ilude com essa questão de liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de financeira, né? Que muita gente vende por aí. E sim, é uma coisa possível da gente conseguir, mas enquanto a gente não atinge o nosso objetivo mínimo aqui na internet, né, de monetizar, de ter um negócio saudável, né, de um negócio que roda, que funciona, é muito difícil você usufruir de uma liberdade sendo que o negócio não tá indo ainda, sabe? Então, acho que a gente acaba se iludindo um pouco nesse começo, achando que vai mudar a nossa vida drasticamente. Só que a gente, de fato, precisa fazer o negócio acontecer antes de mais nada, né? Eu, no meu caso aqui, eu aproveito muito pouco disso, não vou falar que eu não faço, de vez em quando eu vou no parque no meio da tarde, vou tomar um café com uma amiga, vou visitar minha mãe, então de vez em quando eu faço essas coisas, mas não é algo muito cotidiano, porque cada decisão dessa que eu tomo me prejudica nas demandas que eu tenho pra fazer no dia a dia, sabe? Ou eu deixo de entregar alguma coisa pra mim mesma, pros meus objetivos, ou eu acabo me esforçando muito mais pra poder fazer todas as coisas que ficaram acumuladas. Então, é algo que é um pouco ilusório, eu diria. E o último ponto, que talvez seja um dos mais importantes, é de consumir menos e produzir mais. Acho que a gente fica muito nesse looping de preciso ver o que estão fazendo, preciso adaptar, pegar ideias dos outros e adaptar pro meu negócio. E aí a gente consome, e quando vê, perdemos muito tempo, produzimos pouco, e quando produzimos algo que não é tão autêntico, porque a gente tá tão cheio de referência, tão cheio de, né, enfim, seguindo e acompanhando tanta gente, que isso acaba atrapalhando até a nossa criatividade, sabe? E a nossa autenticidade.
Então, uma das coisas que eu fiz muito nesse ano também foi dar unfollows e silenciar pessoas pra eu não ser contaminada mesmo com tantas informações e ficar um pouquinho num nível mais leve mesmo de criação de conteúdo, sabe? E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários um coraçãozinho laranja que eu quero saber. Beijo!